Olá pessoal, nossa aula de hoje a gente vai estar falando sobre sistemas de equação. Então veja bem, a gente trabalhou as equações do primeiro grau, certo? A gente trabalhou, depois das equações do primeiro grau, as inequações e agora a gente está trabalhando de sistemas de equações. Então vamos imaginar o que seria isso. Se eu trabalho com uma equação, é uma equação. Se eu trabalho com duas equações ao mesmo tempo, eu estou criando um sistema, ou seja, uma organização onde eu tenho uma organização onde eu tenho mais de uma equação. Então, toda vez que eu trabalhar com mais de uma equação de uma vez, duas ou três, claro que no ensino fundamental vocês não veem a utilização de mais de duas equações, mas eu já adianto para vocês que quando vocês estudarem mais de duas equações de uma vez, vocês estão trabalhando com um sistema, certo? Então aqui a gente vai começar a aprender e utilizar sistemas de equações, ou seja, a gente vai trabalhar com mais de uma equação de uma vez, certo? Onde uma ajuda a outra a descobrir o valor desconhecido, tá ok? Então é isso que a gente vai aprender. No sétimo ano, eu costumo resolver a equação do sistema de equação por um método chamado de adição, que é o método mais simples, certo? Porém, existem três métodos que, além da adição, que é a comparação e o método da substituição. Esses três métodos eu vou ensinar para vocês, normalmente eu ensino no oitavo ano, que é um ano que é mais puxado, e eu tendo a exigir os três métodos de vocês. Porém, no sétimo ano, o que é exigido é que vocês aprendam pelo menos um dos métodos. E o método que normalmente os livros trazem para vocês, se eu trago também, é o método da adição. E a gente vai estar vendo que é cada coisinha disso aqui que eu estou falando, tá bom? Na prática. Então vamos lá. A gente vai estudar o método da adição. Então vamos entender o que é um sistema. Pensem comigo. Eu tenho essa equação aqui, equações bem simples. 3x mais 4 igual a, deixa eu pensar aqui, perdão, 3x mais y, eu vou explicar o que é esse y já já, 3x mais y igual a, deixa eu pensar, igual a 10. Deixa eu tentar trocar de lápis, porque o lápis está muito claro. 3x mais y igual a 10, certo? Isso é uma primeira equação. Vou colocar ela aqui nas chaves, porque a gente vai trabalhar com duas equações. E aqui embaixo eu vou botar o seguinte: x mais y é igual a 4. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma equação, uma, normal. Esqueçam isso aqui, esqueçam a chave. E aqui eu tenho uma outra equação, duas. Porém, elas estão ligadas na mesma chave, porque elas vão trabalhar juntas. O que eu estou querendo dizer com elas? Na primeira equação eu estou dizendo o seguinte: 3 multiplicado por alguém, somado com outro alguém que não é o x, ou seja, é um número diferente, vai dar 10. Ou seja, eu tenho quantos valores aqui desconhecidos? Diferente das equações do primeiro grau que a gente tinha anteriormente. Tenho dois valores desconhecidos. X, certo? Que é uma incógnita, um valor desconhecido. E tem um y, que é outro valor desconhecido. Então a gente tem dois valores desconhecidos. Lembra que a gente na equação e na inequação usa as letras para esconder valores, para representar valores desconhecidos, ou seja, os números que a gente não conhece. Aqui também, ou seja, a gente tem um número com a letra x e a letra y. Quando numa equação as letras são diferentes, quer dizer que os valores também são diferentes. Se aqui a gente tivesse 2x, x aqui e x aqui, na primeira equação, queria dizer que o mesmo valor que eu colocasse aqui, e eu teria que colocar aqui, seria o mesmo. Porém, aqui a gente tem duas incógnitas, não tem só uma. Mesmo que tivesse x e x, era só uma incógnita. Ou seja, seria somente um valor desconhecido. O valor quem? X. Porém, aqui eu tenho x e y, ou seja, dois valores desconhecidos. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Aqui embaixo também, na segunda equação, eu tenho x e y, ou seja, dois valores. Eu tenho alguém somado com outro alguém que não é o mesmo valor desse, e os dois juntos dá 4. Aí você pode dizer, professor, muito fácil. Será? Tem que corresponder, você pode dizer, pode ser 2 mais 2, dá 4. Tá certo. Mas também pode ser 3 mais 1, que dá 4. Ou 1 mais 3, que dá 4. Certo? E os valores que combinarem aqui, tem que combinar na de cima também. Porque essas duas equações estão interligadas, porque o mesmo valor que eu tiver para x aqui vai ter que ser o mesmo valor daqui, fazendo que essa equação fique verdadeira. O mesmo valor que eu tiver para y aqui tem que estar aqui também representado o mesmo valor. Não posso mudar y aqui tem um valor e y aqui tem outro. Não.
Nem x aqui tem um valor, nem x aqui tem outro. Não. X e y aqui, nesse sistema de equações, tem o mesmo valor. Certo? Ou seja, o x daqui tem o mesmo valor que o x daqui e o y daqui tem o mesmo valor do que o y daqui. Certo? Então vamos lá. As duas são duas equações e juntas, trabalhando juntas, formam um sistema. Então como começar a resolver? É simples. Olha, o sistema da equação pelo método da adição, vou até botar aqui, ó, método da adição, consiste em você achar opostos. O que seria achar opostos? Vamos pensar comigo, lembra lá do sexto ano. O que é o oposto de um número? O oposto de 3 é menos 3. O oposto de menos 10 é mais 10. O oposto de mais é menos. E assim vai. Certo? Ou seja, o oposto de um número é ele mesmo com seu sinal trocado. Então, eu tenho que pensar em um número, certo? Que quando eu multiplique uma equação, ou uma ou outra, pode ser qualquer uma das duas, eu vou multiplicar, ó, ou essa equação toda por um número, ou essa equação toda por um número. E quando eu multiplicar, eu tenho que criar números opostos. Eu sei que eu falando é meio complicado, mas vamos para a prática. Digamos que eu pensei o seguinte, ó, aqui no x eu tenho o número 3. Seria muito bom para mim, pelo esse método da adição, que aqui fosse o oposto dele na outra equação, fosse um menos 3. Certo? O método da adição consiste em você achar opostos, relacionando uma equação com a outra. Ou seja, se aqui é 3x, o oposto de 3x seria menos 3x. E se isso acontecesse, seria perfeito. Só que aqui não está acontecendo. Então, o método da adição me permite cortar esses números. Ou quer cortar como? Se aqui não tem um oposto. Só corta se for igual. Eu penso o seguinte, se eu multiplicar essa equação inteira por menos 3, essa inteira aqui por menos 3, ou seja, será que essa equação vai me dar o menos 3 aqui e eu tenho uma nova equação? Vai. Vamos lá para a prática. Vou escrever de novo o sistema. Aqui a primeira equação, 3x mais y igual a 10, normal. E agora essa equação todinha eu vou multiplicar por menos 3. Aí você vai dizer, pode, professor? Pode fazer isso? Eu digo, pode. Você pode mexer em tudo na equação. Posso multiplicar ela por 10, por 20, por 30, o que for. Para a matemática, isso vai ter o mesmo valor. A forma é diferente, porém, se a gente fizer os testes matemáticos, a gente vai ver que ela possui o mesmo valor. Certo? Então, isso é permitido. Porém, por que eu escolhi menos 3? É porque sempre vai multiplicar por menos 3? Não. Nesse caso, eu multiplico por menos 3. Por que eu escolhi menos 3? Porque se aqui tinha 3, eu quero criar aqui um oposto. E isso vai me ajudar. Então, vamos pela lógica, ó. Menos 3 é multiplicar cada elemento dessa fração, dessa equação. Então vamos lá. Menos 3 vezes x. Não encontrou o número, né? Então repete. Menos 3x. 3 vezes y. 3y. Toda vez que um número, isso aqui eu já adianto para vocês, toda vez que um número multiplicar uma letra, eles se juntam. Tá? De novo, é bem simples. Toda vez que um número, na matemática, tá, gente? Não é só nesse assunto, não. Toda vez que um número multiplicar uma letra, eles se juntam. E quando eles se juntam, na verdade, eles estão se multiplicando. Mas a gente só escreve junto. Então, por isso que aqui, ó, 3, se eu multiplicar o x, 3x. 3, se eu multiplicar o y, 3y. Tá? Agora o 3, ó. Aí, calma. Menos por mais, ó. 3, se eu multiplicar o x, tá? Aqui 3x. Só que, ó, sinais diferentes na multiplicação é sempre menos. 3, se eu multiplicar o y, 3y. Sinais diferentes na multiplicação sempre menos. Bota o sinal na frente. Aí, ó, 3 vezes 4, resposta, 12. Sinais diferentes na multiplicação sempre menos. Aí, observem, qual foi o intuito de eu colocar o menos 3 aqui e multiplicar? Meu intuito foi criar um oposto. E quando eu criei esse oposto, foi o que aconteceu. Quando eu criei esse oposto e multipliquei isso aqui, apareceu o quê? Um número oposto aqui, ó. Agora o que eu queria aconteceu, ó. Aqui é mais 3, aqui é menos 3. Quando isso acontece, a matemática me permite cortar quem for os opostos. Ó. Corto esse, sumindo com esses números. Então, quem sobrou, eu vou escrever aqui embaixo. Quem sobrou foi quem? Na ordem que aparece. Mais y, sobrou menos 3y, sobrou 10 e menos 12. Olha que interessante. Certo?
Na hora que aparece, ó, mais y menos 3. Aí boto igual, aqui 10 menos 12. Agora vamos fazer uma relação de sinal. Aqui eu tenho um y, somente um y. E aqui eu tenho 3y. Então, ó, sinal diferente, subtrai e dá um sinal maior. 3 menos 1, 2. Só que 2 o quê? Y. E subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o maior? Esse 1y ou esse menos 3y? É esse menos 3y. Tá? Igual 10 menos 12. Esse 10 é positivo, não tem sinal positivo. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. 12 menos 10 dá quanto? 2. O sinal do maior é de menos. Lembra que a gente aprendeu sobre a equação? Imagina que esse y é igual a um x, lembra? Quem está com a letra multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então aqui a gente vai ter y igual a menos 2 dividido por menos 2. Certo? Estava multiplicando, agora passando dividindo. E agora a gente finaliza, ó, descobrindo o valor de y. Y é igual a 2 dividido por 2, 1. Sinais iguais na divisão sempre mais. Então a gente descobriu o valor de y. Agora o interessante vai ser agora. Eu sei que o sistema de equações, a princípio, vendo assim só a primeira vez, é aterrorizante. Você olha e diz, o que? É muita coisa, não entendi, foi nada. Mas eu garanto a vocês, conforme a gente for fazendo exemplos e for repetindo os métodos, a gente vai fixando, tá? Então vamos lá. Eu descobri o valor de y. Y é mais 1, mas a conta não acabou. Esse y sendo mais 1 vai ser interessante por um motivo. Isso vai querer dizer que este y aqui em cima e este, ou seja, esses dois caras, tem um valor que eu já descobri, é 1. E olha como é simples descobrir o valor do x agora. Se a gente já sabe quem é y é 1. O do x é o seguinte, você vai escolher uma dessas duas equações, ou a primeira ou a segunda, geralmente a mais fácil, no caso essa. E onde tinha y, você vai colocar 1. Vamos fazer esse teste? Vamos escolher a segunda. Vou escrever aqui a segunda, ó, x mais y igual a 4, certo? O que a gente vai fazer agora? Onde tinha y, eu vou colocar o quê? 1, que a gente descobriu. X mais 1 igual a 4. O que é que a gente faz nesse caso? O que é que a gente aprendeu em equações? Isolar o valor do x. Vamos isolar? Deixar o x sozinho. X igual a 4. Era mais 1, passa para lá, menos 1. X é igual a 4 menos 1, que dá 3. Agora a gente tem os valores de tudo, de x e de y. Vamos fazer o teste? X sendo 3 e y sendo 1, 3 mais 1 realmente dava 4. Os mesmos valores aqui, ó, tem que dar certo nas duas, tá? X sendo 3 e y sendo 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, realmente 10. Então as duas equações se relacionaram para uma ajudar a outra a descobrir quanto era o valor do x de uma e o valor do x da outra, do y de uma e o valor do y da outra. Tá? Esse, minha gente, é o método da adição, é o mais simples. Aí vocês devem estar pensando, misericórdia, esse é o mais simples, imagina os outros que é mais complexo. Mas na verdade, tudo na matemática, como eu já disse a vocês, é repetição. Parece complicado, mas se você fazer várias vezes a mesma coisa, vai ficando simples. Então a gente vai ter várias aulas treinando esse método da adição. Eu vou deixar exercício para vocês depois, só com esse método, tá bom? Não se preocupem, tá bom? Então, sugiro, caso fique com dúvida muito grande, assista essa aula novamente, que vai valer a pena, tá bom? Então, a gente fica por aqui na aula de hoje. Até mais, tchau, tchau, fique com Deus.